Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Patrícia, de Comunicação e Linguagens. Hoje finalizaremos o nosso PET volume 6, então vamos lá? Sejam bem-vindos à nossa semana 4. Nessa semana iremos trabalhar o Dia da Consciência Negra, que foi dia 20 de novembro. Vamos então ouvir um pouco sobre essa data. O dia 20 de novembro faz menção à consciência negra, a fim de ressaltar as dificuldades que os negros passam há séculos. A escolha da data foi em homenagem a Zumbi, o último líder do Quilombo dos Palmares, em consequência de sua morte. Zumbi foi morto por ser traído por Antônio Soares, um de seus capitães. A localização do Quilombo ficava onde é hoje o estado de Alagoas, na Serra da Barriga. O Quilombo dos Palmares foi levantado para abrigar escravos fugitivos, pois muitos não suportavam viver tendo que aguentar maus tratos e castigos de seus feitores, como permanecerem amarrados aos troncos, sob sol ou chuva, sem água e sofrendo com açoites e chicotadas. O local abrigou uma população de mais de 20 mil habitantes. Ao longo da história, os negros não foram tratados com respeito, passando por grandes sofrimentos. Pelo contrário, foram escravizados para prestar serviços pesados aos homens brancos, tendo que viver em condições desumanas, amontoados dentro de senzalas. Muitas vezes suas mulheres e filhas serviam de escravos sexuais para os patrões de seus filhos, feitores e capitães do mato, que depois as abandonavam. As casas dos escravos eram de chão batido. Não tinha móveis, nem utensílios para cozinhar. As esposas dos barões é quem lhes concedia alguns objetos para diminuir as dificuldades de suas vidas. Nem mesmo estando doentes eram tratados de forma diferente, com respeito e dignidade. Ficavam sem remédios, sem atendimento médico, motivo pelo qual inventaram medicamentos como ervas naturais, ações aprendidas com os índios durante o período de colonização. Algumas leis foram criadas para defender os direitos dos negros, pois muitas pessoas não concordavam com a escravidão. A Lei do Ventre Livre foi a primeira delas, criada em 1871, concedendo liberdade aos filhos dos escravos nascidos após a lei. No ano de 1885, criaram a Lei dos Sexagenários, dando liberdade aos escravos com mais de 60 anos de idade. Porém, com a Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888, foi que os escravos conquistaram definitivamente sua liberdade. O grande problema dessa libertação foi que os escravos não sabiam realizar outro tipo de trabalho, continuando nas casas de seus patrões, mesmo estando libertos. Com isso, a tão esperada liberdade não chegou por completo. Nós temos aí, pessoal, essa reflexão e essa história, né? Esse é um texto informativo. E logo após tem atividade com outro texto falando do mesmo assunto, tá? Então, é importantíssimo a gente acompanhar a leitura, né? Observar do que se trata, porque é um tema muito trabalhado e deve ser trabalhado, que é a consciência negra, né? É fazermos refletir sobre como essas pessoas, esses escravos, essas pessoas negras sofreram e hoje, infelizmente, ainda sofrem. Então, eu digo que a liberdade deles até hoje não chegou, porque eles passam por muitas dificuldades e, infelizmente, são tratados diferentes por algumas pessoas. E isso não é certo, né? Vamos então acompanhar. A data de 20 de novembro foi escolhida como o Dia da Consciência Negra. Nesse dia, no ano de 1695, foi morto Zumbi dos Palmares, um importante personagem da história do Brasil. Zumbi era líder dos Palmares, o maior e mais organizado quilombo de toda a América, e onde chegou a viver uma população de milhares de pessoas. Os quilombos eram lugares em geral de difícil acesso, para onde iam os africanos e seus descendentes fugindo da escravidão. O Quilombo dos Palmares foi fundado em 1597
e por quase 100 anos resistiu aos inúmeros ataques das forças do governo e dos fazendeiros. Em 1694, no entanto, foi destruído e no ano seguinte Zumbi foi morto. Zumbi dos Palmares é o símbolo da luta contra os sofrimentos causados pela escravidão no passado. Também nos faz refletir e buscar soluções para os problemas que muitos afrodescendentes ainda enfrentam no Brasil, como o preconceito, a falta de moradias, a falta de emprego, de acesso à escola, entre outros. Número 1. Por que foi criado o Dia da Consciência Negra? Para nos fazer refletir sobre a luta dos negros por uma vida justa e digna. É uma forma de conscientizarmos sobre a importância de valorizarmos um povo que contribuiu para o desenvolvimento da formação social, histórica e cultural do nosso país. Quem foi Zumbi dos Palmares? Zumbi era líder de Palmares, o maior e mais organizado quilombo de toda a América. Qual o objetivo do Dia da Consciência Negra? Nos fazer refletir e buscar soluções para os problemas que muitos afrodescendentes ainda enfrentam no Brasil, como o preconceito, o racismo, a falta de moradias, a falta de emprego, de oportunidade, acesso à escola, entre outros. Então, gente, é uma data que abre espaço para que esse problema seja verbalizado, né? A reflexão nos permite enxergar o problema do racismo na nossa sociedade. Claro que a gente não deve tratar desse assunto só no dia 20, né? Mas sim todos os dias do ano, para poder extinguir, tentar eliminar esse mal, né, do nosso dia a dia. Por que o Dia da Consciência Negra é comemorado no dia 20? Essa é a data em que Zumbi dos Palmares foi morto, né, no ano de 1695. Principal representante aí. Para você, essa data é importante? É uma resposta pessoal. Como sugestão, eu coloquei que sim, pois o Dia da Consciência Negra nos permite resgatar e valorizar a história do povo negro e sua luta pela liberdade no Brasil, que perdura até hoje, né, pessoal? Infelizmente, a gente tem pessoas, né, que tem muito preconceito ainda. Tem muitas pessoas negras que sofrem. Existe preconceito contra o afrodescendente em nossa sociedade? Infelizmente, sim. Existe muito preconceito e de forma velada e também explícita. Muitos negros são subestimados e encarados como inferiores, até hoje. E isso é sério, isso é crime, isso é inadmissível. Você tratar alguém diferente só por causa da cor da pele. Cor da pele não determina nada. O que determina é o caráter da pessoa. Como podemos contribuir para a convivência pacífica entre as pessoas? Tratando todas as pessoas, independente da sua cor, da forma como nós mesmos gostaríamos de ser tratados. Nós temos aí uma imagem na atividade 2. E vem a pergunta: faça uma pesquisa sobre o baobá. O que é que significa essa árvore na África? A árvore baobá é considerada uma fonte de fertilidade e a solução medicinal para muitos males. Qual a importância dessa árvore para os africanos? Diante delas, em muitas regiões, os africanos se reuniam porque acreditavam que o espírito do baobá os ajudaria a tomar decisões importantes na vida. Espero que vocês tenham gostado. Finalizamos então o nosso PET. Aguardo vocês para o próximo. Se cuidem.